Olá, hoje chegamos no capítulo 12, finalmente, né? A segunda parte do livro de Gênesis. Gênesis de 1 a 11, as origens, né, do universo, da vida, do pecado, enfim. E a partir dos idiomas também, né? E a partir do capítulo 12, basicamente a origem da história de Israel. E começando, claro, pelo patriarca Abraão. Então, esse personagem fenomenal é que nós vamos iniciar aqui essa nossa segunda e última parte no livro de Gênesis. Então, vem comigo. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 107º vídeo. Passo a ler o texto da Bíblia de Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, onde encontramos o seguinte texto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então lemos aí Gênesis 12 de 1 a 4. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para a gente é o seguinte, que a Bíblia diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão. Ora, o século XIX para cá, todos esses textos da Bíblia, onde nos conta que Deus falou, que aconteceu isso, que fez isso, o racionalismo, né, secular foi destruindo essas ideias, essas proposições. Eles não creem em nada disso. E pior que muito dessa gente está dentro dos seminários, ok? Dentro do seminário, o que é perigosíssimo. Quando a Bíblia diz que Deus disse, mas disse como? Não, eu posso não saber. A Bíblia não diz como Deus disse. Foi através do sonho, foi uma visão, foi direto, foi um anjo. Nesse caso aqui, a Bíblia não explicita a forma, mas foi suficientemente claro para que um homem de 75 anos deixasse sua terra, saísse lá da Síria e empreendesse uma viagem rumo ao desconhecido. Abraão estava convencido, mesmo que ninguém acreditasse, que Deus falou com ele. Acabou. Você pode não acreditar que Deus falou comigo. E daí? E daí? Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei como Deus me falou quando eu tinha 12 anos de idade e estava indo para desfilar um carnaval. Eu sei o que Deus falou comigo dentro de uma sala no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói. Quando eu tive que pedir o endereço, interromper a aula, pedir o endereço à minha colega da igreja para eu visitar naquele domingo. Eu sei o que aconteceu. Então, eu sei o que aconteceu quando Deus me chamou para a obra missionária, a obra pastoral. Eu sei no caminho do meu trabalho. Eu sei o que aconteceu. Então, a Bíblia diz, e disse Deus a Abrão. Deus disse a Abrão. E ponto final. Essa é a experiência pessoal. E a Bíblia, ela diz que foi assim. Então, foi assim. Ok?
Ah, mas eu posso não acreditar. Tudo bem. Você tem motivo para não acreditar na Bíblia? Eu tenho 1 milhão de motivos para acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Então, Deus disse a Abrão. É isso. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, a Bíblia nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes. Significa que nós estamos lidando com um Deus insistente, um Deus que persiste em chamar o homem. Aquele primeiro chamamento lá em Gênesis 3, Adão, Adão, onde estás? 3, verso 9, né? Esse chamado vai ao longo de toda a Bíblia ecoando e sendo reproduzido. Aqui, a Bíblia mais uma vez nos fala que Deus falou com Abraão. Abraão já um senhor de idade, né? A Bíblia vai dizer aqui no texto lido 75 anos de idade. Né? Mesmo considerando que ele viveu 175 anos, 100 anos além dos 75, né? Mas era uma idade já que já recomendava alguma cautela. Nada de grandes voos e grandes empreendimentos, talvez. Agora, o bacana é que a Bíblia nos diz que foi chamado aos 75 anos, aos 99 anos, aqui mesmo no capítulo de Gênesis 17, né? A Bíblia diz que, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Essa questão de passou de 35 anos de idade, está descartado. Isso aí pode ser para as empresas e para a nossa sociedade, não para Deus. Não esqueça, Abraão foi chamado aos 75 anos. Aos 99, Deus recomendou que ele fosse perfeito. Moisés foi chamado aos 80 anos de idade. Deus chama jovens, adolescentes, crianças, adultos, anciãos. Deus já chamou você? Eu quero que você saiba, Deus está chamando o homem e a mulher, a pessoa, para seguir a Cristo. Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. A jornada de Abraão não foi uma jornada fácil. Aqui você tem um traço aqui mais ou menos do mapa aqui da rota que Abraão tomou. Veja que ele saiu de Ur dos Caldeus, no Iraque, e ele veio até Harã, onde ele habitou com o seu pai, Terá. A gente não sabe se Harã é um nome que já era da cidade e o seu pai ficou comovido porque tiveram um filho que morreu na juventude chamado Harã, e aí ele ficou por ali mesmo, né? Ou se ele foi quem deu o nome àquela localidade, não dá para dizer isso agora, né? Mas quando eles estavam ali na Síria, em Harã, foi ali que Deus chamou Abraão, e Abraão então veio obedecer a palavra do Senhor. Mas quem é Abraão? De onde vem essa figura? Olha, presta atenção nesse versículo de Josué 24, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a
outros deuses. Veja você o que a Bíblia está dizendo. Além do rio, moravam os vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram os vossos pais, os vossos antepassados. Esse texto aqui me faz pensar que Abraão também adorava outros deuses, como Terá. Me faz pensar exatamente isso. Né? Então eu quero dizer para você o seguinte, o que eu não gosto é aquela ideia do seguinte, Deus chamou Abrão porque ele era bonzinho, era um homem santo, era um homem já assim, assado, tal. Não. Deus chamou Saulo de Tarso, que era um bandido. Deus chama pecadores, os piores, e os transforma em santos. Então, para com essa ideia de que Deus chamou Abraão porque não tinha jeito, Deus tinha que chamar Abraão porque era um homem santo, que não era nada disso. Além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. É Josué que está recontando a história do início de Israel, anos depois. Então, o que eu quero dizer aqui é que Deus chama você, não é pelo que você é certo? Não, Jesus disse muito pelo contrário. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não é isso que diz o Evangelho de Mateus? Então, Deus veio chamar a mim e a você, doentes, pecadores, transviados, né? Enfim, espero que, ouvindo a voz de Deus, você faça como Abraão e como diz Hebreus capítulo 11, Abraão obedeceu, saindo de sua terra e indo para um lugar que ele não conhecia. Obediência. Terminar aqui dizendo, a luta do homem é a luta, uma das maiores talvez seja da obediência. Acho que pouca gente gosta de obedecer, né? Se é que tem alguém que goste. A gente, desde pequenininho, luta para não obedecer. Tá lembrado? Não mexe na panela quente, não bota o dedo na tomada, esse negócio todo, não liga a televisão, né? A questão da obediência. Como isso é precioso diante de Deus. Abraão obedeceu, indo para o lugar que Deus chamou. Deus abençoe a sua vida. Eu peço aí que você, se gostou, dá uma curtida aí, porque isso ajuda muito. Inscreva-se no canal, um clique só, né? Faça perguntas, comentários, compartilhe esse vídeo também. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.